Olá, pessoal, bem-vindos mais um podcast Condominium para você, com mais um convidado de excelência aqui que atua em toda Curitiba, na grande Curitiba, com um assunto diferente para levar informação para você da nossa região e também para o Brasil inteiro, para todo mundo que acompanha e precisa falar sobre condomínios. Estou aqui com Rafael Martins, diretor, engenheiro, responsável pela MR Civil Engenharia. Rafael, é um prazer recebê-lo. Obrigado por aceitar esse convite para falar para as pessoas, explicar sobre manutenção predial, sobre engenharia, sobre obras dentro do condomínio, tá? Eu vou fazer uma breve explicação aqui antes de passar a palavra para você. A MR Civil é uma empresa com mais de 15 anos de atuação aqui no nosso mercado, inúmeras obras de todos os tipos, de todos os padrões. Então, ele foi convidado justamente porque a gente precisa esclarecer muitos assuntos, porque valoriza patrimônio e valoriza principalmente a vida das pessoas. Rafael, mais uma vez, obrigado pela presença aqui no nosso podcast. Por favor, se apresente para o nosso público. É um prazer tê-lo aí para conversar conosco. Olá, Marcelo. Primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui na revista Condominium. E vamos falar sobre as manutenções, vamos orientar os síndicos aí na medida do possível. É um prazer poder ajudar os síndicos aí de Curitiba e da região. Perfeito. Eu gostaria de, então, lembrá-lo, para você que nos acompanha já faz tempo aí no YouTube, nas redes sociais, faça ativação aqui para marcar o podcast Condomínio, para você receber os avisos. E se prepare, que eu acho que a conversa aqui é muito legal. A gente fez pesquisas e trouxe aqui as perguntas para o Rafael responder, para esclarecer como é de fato de costume que você precisa saber. Rafael, então vamos lá, vamos ser objetivo, né? Porque a MR Civil é de excelência, uma empresa que não brinca em serviço. Então vamos lá. Para começar, eu quero aproveitar essa questão que a gente está vivenciando aí nos últimos dias aqui em Curitiba, muita umidade, muita chuva, a gente vivencia essas questões. Então, assim, uma pergunta que sempre vem de uma dessas especialidades que eu sei da MR Civil, que está na hora de a gente esclarecer para o público, né, essa questão da impermeabilização. Vocês trabalham com isso? A MR Civil consegue orientar o gestor condominial e resolver soluções? Porque eu acho que é muito recorrente. Queria que você falasse um pouco sobre impermeabilização. Exatamente, Marcelo. É uma das nossas especializações, né? As impermeabilizações das edificações. E eu digo que é o maior desafio hoje da engenharia é a água, né? Porque a água ela vai infiltrando na edificação, né? E vai, né, cada vez prejudicando mais a saúde da edificação, né? Então, com certeza, a impermeabilização é um dos nossos carros-chefe e a gente faz com muita excelência e é muito importante manter toda a área, toda a estrutura do seu condomínio bem impermeabilizada, né? Então, é muito importante estar verificando se tem umidade, se não tem, e se tiver, precisa refazer a impermeabilização. Perfeito. Eu quero aproveitar, então, esse tópico, esse assunto, para trazer aqui uma pergunta dessas que a gente vai pesquisando e arquivando ao longo do nosso trabalho, certo? De um síndico que a gente conhece, que acompanha o nosso trabalho aqui na revista Condomínio. A pergunta dele que chegou para a gente é assim: meu nome é Flávio, sou síndico do meu condomínio faz 2 anos e já observei que temos muita umidade eh, e mofo nas paredes internas e externas de todos os blocos. Acredito que só pensar numa pintura nova não resolve. Como o trabalho da MR Civil Engenharia, ou como um trabalho bem feito de manutenção predial pode nos ajudar a solucionar esse tipo de problema? E ainda, para completar, isso é um tipo de isso daí se envolve ou se tem a ver com manutenção preventiva ou isso já é algo corretivo? É uma ótima pergunta. Isso já se encaixa como manutenção corretiva, até porque a manifestação patológica já se manifestou lá, né? Então, se encaixa como corretiva. E ele falou algo que é muito pertinente. Uma simples pintura não resolve. Então, o que, que a gente faz? O que, que a MR Civil faz? Né? A gente vai lá, trata as fissuras, trata todo o foco de infiltração que tem na fachada, porque nesse caso ele não está falando uma impermeabilização de laje, ele está falando a umidade vem das paredes externas para dentro das unidades, né? Então precisa tratar toda a manifestação do foco, fissuras, desplacamentos na fachada e depois sim fazer uma pintura. A MR Civil faz uma pintura elastomérica, ela é 100% hidrorrepelente, não infiltra nada de água
e nós somos a única empresa aqui da região que dá 4 anos de garantia. Então, além de impermeabilizar, você tem aí, no mínimo, 4 anos a tua fachada zerada, sem manifestação patológica e sem foco de umidade. Muito bacana. Isso, olha, importante para você que é gestor levar isso em consideração, esse prazo, né, de garantia e de execução bem feita, porque a gente sabe que em termos de sol, chuva, né, isso afeta muito. Uma pergunta que a gente separou aqui, Rafael, para trazer para você, ainda dentro desse quadro, né, dessa questão, ou ligado a isso, é assim: quando surge uma infiltração de água de um banheiro ou de uma área de serviço de um apartamento de cima, influenciando, atrapalhando o dia a dia de quem está embaixo, né? A reclamação se torna evidente. Como a MR Civil propõe esse tipo de trabalho para cuidar desse tipo de problema? O síndico ele tem que estar envolvido, ele acompanha. Como é que é resolver esse tipo de questão, Rafael? Por favor. Essa é uma pergunta um pouco mais difícil, porque a MR Civil não atua dentro das unidades, né? A gente não presta serviço para os moradores, somente para os condomínios, né? Mas a gente tem acompanhado algumas situações, a gente, quando é já um condomínio que a gente já está atuando, né? A gente vai lá, acompanha dentro da unidade, dá aquele suporte para o síndico e realmente, aí nesse caso, o síndico precisa, né, atuar ou morador, né, ou de cima, né, ou quando ele tem infiltração para a área externa do condomínio, para que o morador faça ali a impermeabilização interna dentro da unidade, dentro do banheiro ou dentro da área de serviço, né, para que essa umidade que ele está causando não atrapalhe o condomínio e nem atrapalhe o seu vizinho, né? Isso, isso é algo muito comum dentro dos condomínios, né? E é algo que precisa ser resolvido mesmo. Legal, essa questão da orientação é mais uma força de trabalho. Eu até gostaria de destacar do que a gente sabe, o que a gente levantou e o que a gente já ouviu falar a respeito do trabalho da MR Civil, que é equipe especializada, equipe treinada que segue cronogramas. Mas nós já vamos falar mais sobre isso. Rafael, obrigado. E seguindo então aqui com as perguntas que foram selecionadas para a gente trazer para você e para a gente levar essa informação para o nosso público aí de casa, é assim: é, um síndico destacou o seguinte: ele assumiu a gestão do condomínio recentemente, e uma das preocupações que ele destacou que é cuidar das rachaduras e dos desgastes nas paredes, que ele e os demais moradores, né, estão observando já faz algum tempo, em vários pontos lá do prédio, né? São 2 blocos, inclusive também nas garagens. Isso é uma questão de manutenção preventiva ou corretiva? Eu repito a pergunta e falo, no entendimento da MR Civil, qual é a importância, né, de uma manutenção predial na administração de um condomínio? Eu queria que você falasse sobre isso, por favor. Olha, a manutenção preventiva, ela, sem sombra de dúvidas, ele é o ideal nesses casos, né? Além ela gerar uma economia para o condomínio, porque hoje é muito mais caro você fazer a manutenção corretiva do que preventiva, né? Então é muito importante seguir as normas para fazer todas as manutenções preventivas, aí porque o condomínio, além de sempre ficar em ordem, ele vai gastar muito menos, né, com relação às manutenções corretivas, né? A gente tem um cálculo que após, né, quando ele não faz manutenção preventiva, ele pode gastar aí até de 50 até 100% a mais fazendo as manutenções corretivas, né? Dentro da tua experiência, da tua vivência de campo, né, de cuidar das pessoas, de cuidar dos condomínios, é comum você se deparar com esse quadro quando você chegar para fazer uma obra ou finalizar um orçamento e começar um projeto, perceber que se o síndico tivesse tomado atitude antes, 6 meses antes, um mês antes, o esforço teu seria menor e a complicação para o condomínio seria menor? Isso é comum acontecer? É muito comum a gente ver esse tipo de situação todos os Todos os dias. dias. E digo mais, né? Além de, se ele tivesse se preocupado com manutenção preventiva, ele gastaria muito menos. Até eu vejo até um segundo erro. Quando ele pega o orçamento para fazer todas as manutenções corretivas, aí ele começa a escolher serviço que ele vai fazer. Aí é o segundo erro, né? Porque aí o que acontece, né? Além de não resolver 100% os problemas do condomínio, ele fica protelando, protelando, e aí daqui 2 anos, 3 anos, quando ele resolver de fato fazer as manutenções, ele vai, como eu falei, aí ele vai gastar muito mais, de 50 até 100% a mais, né? E fora a correção desse período, né? Hoje a gente tem uma inflação aí de no mínimo 10% ao ano,
Se ele resolver fazer daqui 3 anos, além de gastar 50% ou 100% a mais pelo avanço das manifestações patológicas, ele vai gastar aí 3 anos, no mínimo 30% a mais só com a correção do Do período, né? valor. Mas o mais importante, né, Rafael, que a gente estava conversando aqui ao fazer essa pesquisa é a questão da qualidade de vida e da segurança das pessoas, né? A manutenção, ela também existe para isso. Aproveitando o gancho aqui, dessa questão do tempo, eu vou repetir uma pergunta aqui que a gente recebeu, que a gente separou para você falar a respeito. O síndico escreve assim, mandou assim pra gente. Sou síndico profissional num prédio aqui do centro de Curitiba que tem mais de 50 anos. À primeira vista está tudo ok, nada emergencial na estrutura, mas se eu quisesse chamar a MR Civil para me certificar que está tudo ok mesmo, ou para prevenir algum problema de estrutura nas colunas, nas garagens do subsolo, por exemplo, poderia contar com essa experiência da MR Civil para isso? Ou até para sugerir melhorias e revitalização nas áreas comuns do nosso condomínio. Isso também faz parte do escopo de trabalho da tua empresa, Rafael? Com certeza. E ele até falou aí de reparo de estruturas, né? Nós somos especializados, né, em reparos estruturais e isso é muito importante que seja feita essas verificações, né, constantemente, né? Porque ainda mais num prédio aí de mais de 50 anos, né? E aí, com um prédio de mais de 50 anos, tem muita coisa a ser levada em consideração, né? Um retrofit de fachada, né, que é a modernização do, do prédio em si, né? E aí, retrofit não cabe só a parte estética. A gente tem que olhar instalações elétricas, hidráulicas, como eu falei no início, impermeabilização, que é algo que condena muito hoje as edificações. Então, dando as impermeabilizações em dia, retrofit de fachada, revisando as instalações elétricas e hidráulicas e as estruturas. E aí eu acho que já é um grande passo, um grande avanço. E aí cuidar das manutenções preventivas anualmente, a cada 3 anos e a cada 5 anos, dependendo de cada norma do que se trata, né? Perfeito, obrigado pela essa orientação inicial. Eu vou insistir no assunto aqui, porque temos uma pergunta que é parecida, né? Você até falou dessa palavra retrofit, que está muito em evidência, a gente se destaca aí que hoje as pessoas têm essa, essa, essa visão de querer viver melhor, de cuidar dos seus espaços. Então, a pergunta que eu separei aqui na sequência, Rafael, para a gente poder orientar o público condominial, os gestores aí da nossa região, é a seguinte: sou síndico de um prédio antigo da década de 60. O síndico recebeu perguntas lá dos moradores, dos vizinhos, sobre reformas em apartamentos e essa tendência do retrofit. Ele pode indicar a MR Civil para fazer esse tipo de benfeitoria e acompanhar os trabalhos dentro dessa linha? Você falou que você não costuma fazer trabalho nos apartamentos. Você atende basicamente condomínios, mas você Isso. pode orientar o síndico e sabe onde vai ter algo que tem que ter mais atenção de quem está envolvido na obra. É isso, né? Vamos lá, uma pergunta complexa exige uma resposta complexa. Então, é Perfeito. importante entender o que é o retrofit, né? Eu falei um pouco na resposta anterior. Então, basicamente, se trata de uma modernização de edificações antigas, né? E, como eu falei, não se trata só de parte estética, né? Se trata de toda a parte técnica envolvida na edificação. E isso envolve muito. Tem edifícios antigos que antes eram residenciais e eles viram grandes prédios corporativos, isso é muito comum. Ou antigos prédios corporativos que hoje a empresa não atua mais ali e viram prédios residenciais. Isso é muito comum. Aqui em Curitiba está tendo um incentivo até da prefeitura para modernização de prédios antigos, né? E isso está bastante em evidência, principalmente aqui em grandes centros, né? Como Curitiba e São Paulo, né? Perfeito. Uma coisa importante que você falou, né? É a melhoria da qualidade de vida das pessoas. E foi importante ter dito isso, porque essa é a principal missão da MR Civil, né? Quando a gente começou, há mais de 15 anos atrás, a gente se perguntou sobre isso, qual seria a nossa missão. E a missão é justamente essa, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, nada me dá mais orgulho de quando você vê um prédio totalmente quando a gente inicia nosso trabalho, né, o prédio lá está totalmente abandonado, sem manutenção, e aí daqui um ano após todo o período de obra, a gente entrega um edifício totalmente modernizado, com a estética linda, e principalmente com a parte técnica, impermeabilização, toda ela em ordem, né? Então, e isso muda a qualidade de vida das pessoas, né? Eu lembro de uma situação onde um condomínio que a gente estava, eu falo muito isso
na nossa apresentação de proposta para os nossos clientes, onde tem alguns prédios que o morador não tem orgulho nenhum de convidar um familiar ou um amigo para ir visitá-lo no seu apartamento, né? E depois que a gente passa lá fazendo a modernização, fazendo uma pintura, fazendo uma revitalização de fachada, muitos moradores já vieram dar o feedback para nós, falar, ó, agora realmente eu tenho orgulho de trazer um convidado. Então, a nossa principal missão é essa, é mudar a qualidade de vida das pessoas, como você falou. E para isso, né, precisa ser feito esse trabalho técnico, esse trabalho de orientação, esse trabalho investigativo, para a gente entender aonde precisa ser atuado, né, dentro do condomínio. Muito legal essas suas palavras. É isso, você que é gestor, você que está à frente de um condomínio, que precisa ficar atento à qualidade de vida, à segurança, né? E também nessa questão da beleza, da questão estética e funcional do teu espaço, você pode contar com a MR Civil. Nós temos mais para falar aqui. Eu sei que ele vai responder muito mais do que isso aqui, mas é isso. O nosso podcast e a MR Civil estão trabalhando para levar informação para você, porque a gente sabe que para o gestor, para o síndico também é importante isso, né? Saber que ele contrata uma empresa de qualidade que dá esse respaldo e que traz soluções. Rafael, mais uma pergunta aqui chegando aqui e tal, que eu acho que a gente vai nessa continuidade. Então, assim, o síndico mandou da seguinte maneira pra gente. O nosso condomínio tem conversado já faz alguns anos no intuito de mudar a fachada, trocar grades por muro de vidro, reformar a arquitetura e o modelo da entrada do prédio, até porque nesse prédio trocamos a portaria física pela portaria remota. Queremos instalar um mercadinho ali dentro, um mercadinho interno e melhorar nosso salão de festas. Hoje, a MR Civil consegue planejar e orçar uma obra completa nesse padrão para o nosso espaço? O síndico tem síndico chegando trazendo esse tipo de pergunta para você, Rafael? Muitos síndicos trazendo esse tipo de projeto para a gente, né? Até porque é uma tendência, né? Tirar as portarias físicas, né? Por portaria remota. Muitos condomínios têm feito isso, né? E aí exige uma reforma, e a gente consegue fazer isso. É a questão do mercadinho também, né? Muitos condomínios instalando os mercadinhos, e sim, a gente consegue construir o espaço ou fazer a reforma do espaço para conseguir receber lá o mercadinho ou a portaria remota, a gente consegue fazer sim. Perfeito. Então, até aproveitando esse momento aqui para falar. Então, quando a gente fala da MR Civil, é manutenção predial, mas também reformas, adequação de espaço, adequação de estrutura, tudo isso está no teu escopo, certo? Sim, tudo o que se trata de reforma ou obras condominiais, a MR Civil é especialista, né? Então, faz troca de telhado, impermeabilização, revitalização de fachada, retrofit, né? Então, tudo que se trata de condomínio a gente faz, né? A gente só não atende pessoa física mesmo, mas o condomínio em si a gente atende em todas as vertentes dentro da engenharia civil. Perfeito. Vou aproveitar esse momento para falar uma pergunta que veio de um morador. Ele não, na verdade, ele está preocupado, ele está observando lá o espaço dele, até como você falou, para que ele se sinta orgulhoso de viver naquele espaço, né? Então o morador mandou da seguinte maneira para gente: sou morador de um prédio no bairro Cabral, aqui em Curitiba, com quase 30 anos e estou muito insatisfeito com as condições atuais do piso das garagens, tanto na parte que fica descoberta, nas garagens abertas, quanto nas garagens cobertas, tá? O mesmo problema também existe lá na quadra poliesportiva lá do condomínio dele. Ele diz que fica preocupado com as crianças, com adolescentes que estão sempre brincando, correndo. E a pergunta como a MR Civil pode lidar com esse tipo de cenário? Esse tipo de reforma também faz parte então, desse dia a dia? Você encontra muito isso, Rafael? Esse é o nosso dia a dia propriamente dito. Até, não sei se você vai lembrar, mas quando você quis conhecer um dos nossos trabalhos, eu te levei lá numa obra Exato. que a gente estava fazendo a revitalização da garagem, né? Então, Perfeito. isso, a gente faz piso epóxi, reformas de quadras esportivas. Esse é o nosso dia a dia. E para quem quer acompanhar um pouco do nosso trabalho, eu acho que é bem bacana no nosso Instagram lá todo dia não, mas Sempre eh, que possível. sempre que possível, né? Isso. Às vezes a correria não permite, né, que a gente esteja postando sempre, né? Mas sempre que possível a gente está lá colocando obras novas, vídeos, né? Inclusive hoje, antes de vir para cá, eu estava lá acompanhando uma entrega de um piso epóxi numa garagem, está ficando lindo. E esse é o nosso dia a dia, a gente faz com muita qualidade. Eu vou aqui aproveitar esse momento, Rafael, assim, para
brincar com a parceria e com o testemunho, que realmente, assim, eu me impressionei quando eu fui visitar essa obra, a qualidade do que estava sendo feito lá, a organização, a estrutura logística, né, do trabalho de vocês, assim, porque a gente sabe, até aproveitando, a gente sabe que vocês conseguem, eu percebi que você consegue lidar muito bem ali, a tua equipe conseguiu lidar muito bem com a questão dos resíduos, né, não tem sujeira, tudo muito organizado para equalizar tempo e também não interromper o dia a dia de um condomínio, né? Aquele dia foi muito interessante, então você está de parabéns ali, porque eu vi que vocês fazem isso com excelência, essa questão de organizar a obra com a rotina de dentro do condomínio. Isso é importante também, né, Rafael? Primeiro, obrigado pelas palavras. Acho que esse elogio que nos move a cada dia melhorar e a cada dia continuar em frente. Você sabe, a dificuldade hoje de estar empreendendo, né? E hoje a MR Civil com mais de 15 anos de experiência, mas a gente vive aquelas dificuldades normais de qualquer empresário, né? Sim. Hoje a gente está tocando ao mesmo tempo mais de 20 obras ao mesmo tempo e realmente é muito difícil você organizar a equipe, organizar resíduos e ter a obra sempre muito bem organizada, mas é um dos nossos, né, dos nossos objetivos no dia a dia. Eu tenho certeza que a gente tem feito isso com muita qualidade, tem organizado bem os nossos canteiros de obra, o pessoal tem realmente elogiado. A ideia, durante o período de obra, é que o morador é, quase não sinta que houve obra, né? Então, esse é o nosso lema, junto com a nossa equipe. O pessoal tem que estar trabalhando quietinho, sem impactar no dia a dia dos moradores. E isso envolve administração dos resíduos, administração da equipe, tudo isso, e a gente tem conseguido fazer isso com muita qualidade. Legal, muito bom. Você que é gestor, fique atento a isso, né? Porque você não quer que o morador fique reclamando do que está acontecendo ali dentro. O morador quer ver o prazo, a obra final pronta, e a MR Civil tem essa capacidade. Rafael, estou com mais perguntas aqui, vamos em frente aqui e tal. Agora, até falando dessa questão de gestão mesmo, em quantidade. A pergunta que eu trouxe de um pessoal que conhece e acompanha nosso trabalho é a seguinte: faço parte de uma equipe, de uma administradora de condomínio e tenho pesquisado novos fornecedores. Se ele precisar, você pode agendar com ele reuniões para mostrar, apresentar o trabalho de vocês e verificar as demandas que essa administradora de condomínios tem lá no seu dia a dia para você trabalhar de uma maneira organizada. Assim, isso você faz esse atendimento quando necessário? Com certeza. Os nossos principais clientes hoje são os síndicos e as administradoras, né? Então, é um grande prazer poder atender uma administradora e poder orientá-los também dentro das normas técnicas que a gente consegue, né? Eu tenho vários clientes de administradoras ou síndicos profissionais que às vezes me chamam e falam: Rafa, você consegue reservar um dia inteiro de agenda? Eu falo: claro, consigo, né? E a gente reserva o dia todo e vai passando em condomínio, vai orientando, vai fazendo os orçamentos. E eu acho que é uma parceria bem bacana, assim, que pra gente faz muito sentido. Perfeito. Então você, ó, que é gestor, profissional, síndico, ou está em administradora, pode contar aí com o Rafael e com a equipe aí da MR. Rafael, vamos lá. Seguindo assim, deixa eu perguntar, existe algum sistema de manutenção predial mais adequado para as condições aqui de Curitiba e da região metropolitana? Ou o que é mais comum hoje que você se depara? Qual é o trabalho mais comum que você realiza hoje para os síndicos aí dentro da MR? Olha, como eu falei, dentro do nosso escopo, nosso o nosso faturamento de cada tipo de trabalho, ele é bem diversificado, né. Então a gente tem muita obra de revitalização de garagens, como a gente falou, piso epóxi, muita obra de fachada e muita obra de cobertura, troca de telhado, isso, e impermeabilização também. A gente tem feito muita impermeabilização. Então o nosso trabalho dentro desses escopos, ele é bem diversificado. Não sei se eu entendi bem a pergunta, mas Não, isso é que é às vezes assim, eu perguntar, hoje, por conta, a gente falou da umidade, impermeabilização, hoje é mais comum chamarem a MR Civil para fazer impermeabilização, para fazer revitalização de fachada, mas pelo que eu estou entendendo, na verdade, todas elas isso. têm muita presença ali de consultas e de obras do seu dia a dia. Até porque, como a gente falou no início, né, como é o desafio dos engenheiros com a manifestação patológica gerada pela umidade, né? Então, esse é um dos principais desafios, né? Então, acaba que a água
é um causador da manifestação e pode ser tanto pela fachada, tanto pelo telhado, quanto as lajes expostas. Então acaba que a- existe essa diversificação, né? Porque a água tanto está agindo em fachada, quanto em telhado, né, mal coberto, quanto em impermeabilizações, né? Então acaba que a gente Atua em todas as atua em frentes. todas as frentes. Isso. Perfeito. Obrigado. Então vamos lá, até emendando aqui a pergunta assim. Aqui no meu condomínio, no bairro do Pinheirinho, precisamos atualizar as pastilhas das fachadas, verificar possíveis trincas e queremos mexer na churrasqueira e no parquinho das crianças. Então, tudo isso faz parte do teu escopo. Então, posso passar o contato teu para eles que vai dar, que você consegue passar, fazer uma assessoria e fazer um orçamento para Com eles. certeza, não só pode, como deve passar o meu contato. Perfeito. E a gente atua nessa área, sim, fachada, pastilha, tá dentro do nosso escopo, sim. Perfeito. Uma outra pergunta que chegou aqui também de um síndico profissional é a seguinte: sou síndico profissional e quero saber como que a MR Civil pode me auxiliar no assunto programação financeira, programação de recursos, captação de empréstimos para realizar grandes obras dentro dos condomínios que ele faz a gestão. Não, bacana, é uma ótima pergunta. Até a gente fez um webinar na semana, acho que foi semana passada, justamente falando sobre isso. Hoje a MR Civil possui alguns parceiros que auxilia o condomínio a fazer essa obra com um pagamento parcelado, né? Então a gente consegue hoje parcelar em 36, em 48 vezes, né? E eu acho que isso é muito importante, porque é aquilo que você falou, muitas vezes o condomínio precisa fazer algumas manutenções tanto preventivas quanto corretivas e não possui dinheiro em caixa, né? E se não possui, pode chamar a gente faz um planejamento financeiro bacana, a gente atua junto com o síndico nisso para poder entender o que pode ser pago de parcela mensal e junto a gente faz né, traça um planejamento financeiro para que o condomínio continue saudável financeiramente e consiga fazer a obra que é necessária. Né? Numa resposta rápida, o que você acha mais interessante? Não, logicamente, depois a gente pode detalhar, mas assim, o que é mais prático? Uma chamada de capital para reforçar, digamos assim, o fundo de reserva, o fundo de obra, ou realmente buscar instituições em parceria, seja com as administradoras, com as garantidoras ou com os bancos privados, o valor. O que você acha que para o síndico é mais fácil dele administrar? Vocês conversam sobre isso na hora de planejar, então, uma obra, Rafael? Ó, você me deu duas opções de resposta, mas eu acho que ainda se encaixa uma terceira opção, Pois. que seria a ideal. O ideal é, desde a entrega do condomínio pela construtora, já começar a fazer um planejamento, né, para gastar, para fazer as manutenções, e vai ter gasto daqui 5 anos, daqui 10 anos. E aí fica muito mais saudável para os moradores, né, e para o condomínio em Menos geral, né? pesado para todo Menos mundo. pesado, claro. Mas se não houve esse planejamento ao longo do tempo, aí temos, temos que se encaixar diante das condições financeiras de cada morador. Eu sei que independente se é um condomínio de classe C, classe B, classe A, existem perfis de moradores que preferem pagar à vista e existem perfil de morador que prefere pagar no máximo possível de vezes que ele conseguir, né? Então a gente consegue fazer essa divisão no contrato também, então a gente consegue tanto atender aquele morador que ele é um cara mais planejador, que ele guardou o dinheiro porque ele sabia que ia ter que fazer uma manutenção, e aí ele vai pagar à vista, ele vai pagar com desconto, ou daquele cara que vai pagar em 48 vezes, que ele não conseguiu se planejar, e ele sabe que cabe para ele uma parcela ali de 100, 150, de R$ 200 ao longo de 48 parcelas. Então a gente consegue tanto ajudar o cara que vai pagar à vista e tanto o cara que prefere pagar parcelado. Então a gente consegue se adequar a todos os perfis de morador. Porque por mais que a gente sabe que existe o perfil do condomínio, mas dentro do condomínio existem os perfis de moradores, É né? verdade. Então o ideal é a gente conseguir atender todo tipo de morador. Né? Até porque nem todo mundo de um condomínio lá de 50, 100 unidades, 150 unidades, nem todo mundo vai estar com a questão financeira ou planejamento familiar exatamente igual, né? Cada um tem o seu momento de vida. Exatamente. Então, assim, pelo que eu quero destacar aqui, a MRSV hoje consegue, então, passar uma assessoria, uma consultoria, uma orientação, né? Antes de iniciar a obra, qualquer que seja o perfil de condomínio, qualquer que seja o perfil do gestor, né? Você consegue fazer esse trabalho, então, de informação. Com certeza. Lembrando que esse é um trabalho que eu não consigo fazer sozinho, é um trabalho conjunto
com a administradora ou com o síndico, né? Perfeito. Então a gente tem que sentar numa mesa, o cara abrir as contas e a gente consegue entender qual é o perfil do condomínio e passar uma proposta que se encaixe dentro das necessidades financeiras do condomínio. Perfeito. Então, chegou mais uma pergunta aqui, vamos avançar aqui no nosso trabalho, no nosso podcast Condomínio. Lembrando que a gente pesquisou e programou as perguntas aqui para o Rafael poder esclarecer esse assunto de manutenção predial, reformas e obras dentro de condomínios. Rafael, vamos lá? A outra pergunta é assim. Quando o trabalho vai ser realizado num condomínio com várias torres, por exemplo, 10 blocos, a MR Civil consegue elaborar um parecer técnico das estruturas, desse conjunto de edifícios, e daí traçar um planejamento de execução diante das necessidades e da rotina daquele espaço. Você falou isso, né? Que você, quando faz uma obra, se organiza para que o morador praticamente não sinta aquilo, não tenha a sua rotina atrapalhada. Mas num espaço tão grande como esse, são 10 blocos, né? A gente sabe que tem até espaços maiores, mas numa situação assim, como é que você consegue organizar isso e a tua equipe para levar essa qualidade e a solução lá pro gestor daquele espaço? Claro, lembrando que o planejamento pré-obra, ele é tão importante quanto A execução. o tempo de execução, né? Então, assim, a nossa equipe de engenharia faz um planejamento pré-obra, passa para o condomínio aprova junto com os moradores e a partir dali a gente traça um plano de execução, né? Então, assim, lembrando que independente se for um condomínio com 10 torres, é claro que existe um trabalho de planejamento muito maior a ser feito antes, mas esse trabalho de planejamento é feito tanto num condomínio grande como esse, como num condomínio pequeno, né? Então, como que a MR Civil faz? A gente, primeiro, após a assinatura de contrato, aí a gente monta um cronograma junto com a equipe de engenharia e aí passa para o síndico, né? O síndico aprovando aquilo ali junto aos moradores, aí a gente começa a parte de execução. E aí a gente tem que seguir certinho o cronograma de acordo com aquilo que foi combinado com o síndico. Então, falando aí, por exemplo, de um condomínio de 10 unidades, né? Aí vai ser planejado qual torre vai ser atuado primeiro, qual que vai ser a sequência de torre, a sequência das unidades que vão ser seguidas, né? O importante, como eu falei, é seguir o cronograma que foi feito junto com o síndico, né? Então, tanto nós, como eu falei anteriormente na outra pergunta, é sempre um trabalho conjunto. A gente faz a parte da engenharia, do planejamento de obra, que cabe a nós, e aí temos que seguir junto com aquilo, junto com a parceria com o síndico, né? E até você falou uma coisa muito importante, te agradeço pela resposta, porque mesmo num prédio lá de só uma torre, 5 andares, com poucos apartamentos, você também tem que ficar o menos. A rotina tem que ser. Tem que continuar, né? Você tem que fazer a obra e não pode atrapalhar a rotina. Então, obrigado, e é isso que o gestor precisa saber e pode contar com o trabalho da MR Civil. O trabalho de planejamento pré-obra que é feito é praticamente o mesmo, né? Então a gente se une com a equipe, entende as demandas do condomínio, né? Entende o prazo que cada etapa daquele escopo vai levar, né? E aí, isso como eu falei, independente de um condomínio de 12 unidades para um de 100, 200 unidades, o trabalho de planejamento é praticamente o mesmo. Perfeito. Eu vou brincar um pouco aqui, falar de uma coisa, mas tem a ver tudo ainda dentro do assunto que a gente está tratando aqui. Muita pergunta boa aí, hein? Tá. A gente sempre busca fazer o melhor para o nosso público e interagir também para que vocês tenham a oportunidade de falar do trabalho de vocês e orientar as pessoas. Tá? Preocupado, espero poder responder todas sem titubear. Tá indo bem, tá indo bem. Obrigado, eu que te agradeço aí, vamos lá. Mas eu falei, quero brincar porque é o seguinte, nas minhas andanças aí pelos condomínios de Curitiba, seja para entregar a revista, seja para conversar com o síndico ou para acompanhar o trabalho dos nossos parceiros comerciais aqui da revista Condomínio, eu tenho subido em alguns telhados aí, tenho visto a cidade de cima. E eu não gosto, eu tenho um pouco de medo de altura. Uhum. Eu admiro a engenharia quando a gente vê uma construção lá, o pessoal trabalhando lá em cima e tal. Mas até agora a pergunta aqui, que eu entrei nesse papo aqui, para a gente descontrair um pouco mais e falar assim, chegou um questionamento que eu deixei guardado aqui para trazer para você. O meu prédio aqui na região das Mercês precisa atualizar e reforçar os pontos de ancoragem e fazer um trabalho em altura. Nessa linha, a MR consegue fazer imagens aéreas, emitir pareceres aí que facilitem o planejamento lá da obra e para fazer trabalho em altura.
né? Quando você mexe em fachada, você tem que trabalhar em lugares altos. Como que vocês lidam com isso? Hoje vocês têm drones que auxiliam? Como é que é a estrutura da ME, por favor? Sim, lembrando que a parte de ancoragem. Você tem medo de altura, não? Não, não, eu não tenho Tá medo. tranquilo, Eu já vamos lá. desci muito em fachada quando tinha que fiscalizar a obra, né? Agora eu É, não faço mais, mas o trabalho de engenheiro também tem dessas, no né? início da empresa eu tinha que descer junto, fiscalizar para ver se o trabalho estava Segurança é sendo bem fundamental, né, feito. Rafael? Sim, respondendo a pergunta, segurança é fundamental. A gente faz toda essa parte de inspeção dos pontos de ancoragem, faz os testes, né, conforme a norma. E aí os nossos funcionários que descem a fachada, todos eles têm NR18, NR35, que é a norma que regulamenta o trabalho em altura, né? Tudo isso é feito. Com relação a drones, sim, a gente tem os drones que faz a expensão da fachada, né? Nós não fazemos a parte de perícia de laudo, tá? Isso a gente não faz, a gente só Ok. faz a execução. Uhum. Mas a gente usa os drones quando a gente está executando, né? Também na parte de orçamentação, né? Para entender qual que é a real situação da fachada. Então, sim, a gente usa drone e usa o pessoal que desce lá, os famosos cadeiristas, né? A Isso. gente tem Uhum. bastante gente na nossa equipe que faz isso. Legal. Então, a gente está até falando dessa questão de segurança, normas técnicas. Hoje o teu trabalho, né, do início ao fim, sempre pautado muito pelo que a gente conversou e pelo que eu também já ouvi, elogios aí em relação à tua empresa, é sempre trabalhando muito certo dentro de normas técnicas, de responsabilidade técnica, né? É, a, Isso é imprescindível. a base da engenharia é baseada em norma técnica, né? Então, se a partir da hora que a gente está fugindo das normas, a gente está saindo da parte da engenharia. Então, com certeza, o trabalho da MR Civil é totalmente pautado nas NBRs, né? Perfeito. Até então, assim, uma das últimas perguntas que eu tinha separado aqui, que é completando isso que você acabou de falar. O síndico mandou para a gente da seguinte maneira: aqui no prédio, quase todos os moradores têm acima de 60 anos, são criteriosos nas contratações, mas não conhecem as especificações atuais de legislação, o que é obrigatório e o que não é. Então, a pergunta assim: toda obra de manutenção da MR Civil tem essa garantia de normas de segurança, oferece, e como é que você mostra isso para o síndico? Você tem que apresentar documentação dentro desse planejamento? Como é que você faz essa organização para o síndico que é leigo, né, e para essas pessoas que às vezes não têm essa mesma visão do que é necessário? Sim, sim, sempre no trabalho, como eu falei, pré-obra, né, na época do planejamento, sim, a gente manda toda a documentação pro síndico, onde ele faz lá a vistoria e nos deixa apto a iniciar os trabalhos. Perfeito. Rafael, não parece, mas a gente está chegando ao final, a gente conseguiu conversar muito assunto, esclarecer, levar conhecimento, esclarecimento para toda a Curitiba, para os síndicos que nos acompanham. Então, eu queria que você fizesse umas considerações finais. Te agradeço por encarar esse desafio de responder as perguntas que foram chegando e que você falasse, então, essas considerações sobre tudo que você faz. Obras em geral, reformas em geral, revitalização de espaços, de estruturas, revitalização de fachadas, trabalham com impermeabilização, manutenção. Obrigado e o espaço é seu para a gente fazer passar essa palavra final para o nosso público. É isso, Marcelo, eu que agradeço pelo convite. Eu convido aí todos os síndicos, administradoras se quiser acompanhar o nosso trabalho, tanto nas redes sociais, no Instagram tem lá MR Civil Engenharia, ou também pode nos procurar pelo WhatsApp. Eu vou ter o maior prazer de atendê-los pessoalmente, acompanhar os condomínios, fazer as verificações, fazer as orientações do que é preciso também. Vai ser um prazer falar com todo mundo. Pode me chamar, a gente reserva um espaço na agenda lá e vai atender vocês com todo prazer. Perfeito, obrigado. Pessoal, estamos chegando ao fim deste episódio do podcast Condomínio. Lembrando, eu sempre vejo o Rafael nos eventos aí, ele é uma pessoa muito solícita, muito inteligente. Então, se você está com dúvida, precisa falar sobre manutenção predial, sobre reforma, sobre essa questão de impermeabilização aí no seu espaço, o Rafael estiver nos eventos, fale com ele, chame para conversar, convide ele para ir visitar. Solicite o orçamento deles. Olha, o trabalho deles é muito bacana. Ele, como eu falei agora, é muito atencioso, vai conseguir te orientar da maneira certa. Rafael, mais uma vez, parabéns, obrigado pela visita. É isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. Lembre-se, ative as notificações, siga o nosso canal,
siga a Revista Condomínio nas redes sociais, siga a MR Civil também nas redes sociais do Instagram. Fala novamente teu Instagram, Rafael. MR Civil Engenharia. MR Civil Engenharia. Lá tem cases, tem exemplos, você pode compartilhar o conteúdo deles para discutir, conversar com o conselho aí do teu prédio, do teu condomínio, com outros moradores, para vocês também certificarem dessa qualidade, tá bom? E é isso. Lembrando que a revista Condomínio e o podcast Condomínio são feitos para você. Mais uma vez, um grande abraço, obrigado pela audiência, e é isso. Até a próxima. Obrigado, Rafael.